Vim aqui nesta madrugada ministrar uma palavra de Deus para o meu e o seu coração. Amém? A palavra de Deus nesta madrugada se encontra no livro de Gênesis, capítulo 1. Amém? Aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, diz assim: o tema dessa mensagem é a criação do universo. E a palavra do Senhor diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Aleluia. Glórias a Deus. A palavra de Deus nos declara o mover do Espírito Santo de Deus sobre a terra. E nesse texto bíblico fica demonstrado que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação, mesmo quando a terra ainda era vazia e não tinha forma. A Bíblia nos declara nesse momento, nesse texto bíblico, fica demonstrando que o Espírito Santo vem atuando neste mundo desde a sua criação, mesmo quando a terra ainda era vazia e não tinha forma. Louvado seja Deus. E ali já estava o Espírito de Deus agindo e se movendo. Em certo sentido, nós também somos terra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos declara que ali já estava o Espírito de Deus agindo e se movimentando. Em certo sentido, nós também somos terra, porque fomos tirados do pó da terra. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos declara, irmãos, aqui, glórias a Deus, que o Espírito de Deus agindo, se movimentando, em certo sentido, nós também somos terra, porque somos tirados do pó da terra. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Antes de Cristo, éramos sem forma e vazio. Porém, quando Cristo entrou em nossa vida, Ele nos deu forma e nos encheu e de seu Espírito. A palavra de Deus nos relata que antes de Cristo éramos sem forma e vazio. Porém, quando Cristo entrou em nossas vidas, Ele nos deu forma e nos encheu do seu Espírito. Então, a palavra de Deus nos declara, louvado seja Deus, em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16, agora não somos mais vazios, mas cheios do Espírito Santo. Então agora nós não somos mais vazios, mas nós somos cheios do Espírito Santo de Deus. E aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 18,
O Espírito de Deus se move agora sobre a nossa vida e não mais sobre a água. Irmãos, a Bíblia diz que o Espírito de Deus se move agora sobre a nossa vida e não mais sobre a água. No livro de Jó, capítulo 7, versículo 37 e 38, podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra em 3 períodos principais. Vejamos. Aleluia! Irmão, podemos aprender sobre o mover do Espírito Santo na terra 3 períodos principais. Vejamos. A palavra de Deus ela é bem clara e verdadeira. E o mover do Espírito Santo da criação até Cristo. E a palavra da criação até Cristo, o Espírito Santo agiu por meio das pessoas que Deus levantava para liderar o seu povo. Sacerdotes, juízes, profetas, reis. Neste período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, exortar e liderar seu povo. Irmãos, Cristo, o Espírito Santo, agiu por meio das pessoas que Deus levantava para liderar o seu povo. Sacerdotes, juízes, profeta, reis. Neste período, o Espírito de Deus se manifestava de forma esporádica, capacitando pessoas para guiar, exortar, liderar seu povo. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra do Senhor em Gênesis 41, versículo 38 e 39, diz que o Espírito Santo capacitou José a administrar o Egito. Aleluia, glória a Deus. E assim como capacitou os engenheiros na construção do tabernáculo. Glória a Deus. Êxodo 31, verso 1, 2. Moisés, os seus auxiliares, na condução do seu povo de Israel. Neemias 11, 24 e 29. Ele capacitou José para suceder Moisés a liderar seu povo. Neemias capítulo 27, verso 18. Os juízes para julgar Israel. Juízes 3:10. A palavra do Senhor, Juízes 3:10, versículo 6, 34, 11, 29, 13 e 25. Os reis para governar Israel. Aleluia. Então, os reis para governar Israel. Em 1 Samuel 10, 6, 16, 13. O profeta para divertir e orientar Israel. A palavra do Senhor nos declara fortemente, meus amados irmãos, o nascimento de Cristo até o Pentecostes. O Espírito Santo agiu por meio do ministro glorioso de Jesus. Tudo o que Jesus fez por ocasião de seu ministro terreno foi orientado pela ação do Espírito Santo. Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1:18, Lucas 1:35. Ele teve o seu ministério aprovado pelo Espírito Santo de Deus. Mateus 3:16, 17. Ele expulsava demônio pelo Espírito de Deus. Mateus capítulo 12, versículo 28. Jesus venceu o diabo